Paz, bom dia, irmãos. Vamos orar para começar mais uma aula do Ciclo Vida. Hoje nós vamos falar sobre o jejum. Queria chamar os irmãos aqui mais para o centro. Quem puder aqui mais para o centro. Pastora está fugindo do ar-condicionado. Boa, pastora, eu também faço isso. Eu faço isso também. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo respirar, pela saúde, por estar aqui para te louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estudar juntamente com os nossos irmãos a tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Sê conosco, direciona, Senhor, a nossa mente, leva a nossa mente cativa a Cristo. Tira de nós toda distração, todo cansaço físico e mental. Dar-nos, Senhor, a concentração pelo Teu Espírito Santo. Ser conosco nessa manhã é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Van, você vai passando por aí? Então, a temática de hoje é o jejum. Nós estamos num período de 40 dias de jejum e oração. E dentro da grade de aulas tinha essa temática de jejum bíblico. Então, hoje é um tema um pouco, às vezes, confuso, porque se tornou um pouco cultural. Então, as pessoas não consegue fazer distinção do que é dieta, do que é restrição, do que é jejum, o jejum secular, o jejum bíblico. As outras religiões também adotaram essa disciplina do jejum. Então, como que é o jejum no budismo, como que é o jejum no catolicismo. Então, há um certo descompasso, às vezes, na compreensão. Mas hoje nós vamos pensar um pouquinho o jejum bíblico à luz das Escrituras. Eu acho que não... foi, né, Van? Está um pouco lento. Isso. Então, uma definição básica do que é jejum. Jejum é um meio de graça. Um meio de graça é uma maneira de nos quebrantarmos perante Deus. Então, trata-se da abstinência parcial ou total de alimentos e, em alguns casos, também de água por um determinado período. Então, é um meio de graça. O que é meio de graça? Então, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E a sugestão da Bíblia é que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, a leitura da palavra é um meio de graça, a oração é um meio de graça, a comunhão com os irmãos é um meio de graça, ou seja, é um meio de crescimento espiritual. E o jejum também é um meio de graça. Então, uma definição básica de jejum, segundo as Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela é abstinência parcial ou total de alimentos, em alguns casos das Escrituras, mas no decorrer da aula nós vamos olhar também a abstinência de água, mas num contexto geral, abstinência de alimentos. Eu sei que vocês devem estar pensando, eu estou fazendo o jejum de televisão, eu estou fazendo o jejum de Netflix, eu estou fazendo... A Bíblia não fala desse tipo de jejum. O jejum bíblico é abstinência total ou parcial de alimentos, incluindo água ou não, tá? Isso também deve lembrar que, se você faz esse tipo de jejum, você precisa de uma orientação médica, você precisa de um acompanhamento médico, você precisa estar totalmente consciente da sua capacidade, do seu organismo, do seu corpo,
e de quanto tempo você vai jejuar, porque isso também não há nas Escrituras uma clareza do período e do tempo que deve acontecer o jejum. Há exemplos de jejum. Há exemplo de jejuns de 40 dias, de 21 dias, de 3 dias, mas cada pessoa sabe como ela vai fazer. Então, nós estamos num período de 40 dias de jejum da igreja. Eu, por exemplo, estou fazendo um jejum parcial durante um período do dia, durante um determinado período. Eu não faço um jejum de 40 dias. Eu estou 40 dias sem comer. Não sou maluco a esse ponto. Tá? Então, precisa olhar isso direitinho. Nós vamos depois falando. E aí eu quero indicar para vocês algumas bibliografias, alguns livros que falam sobre o jejum. Então, esses são 4 livros clássicos da literatura. Lógico que tem outros livros. Então, quero começar falando aí sobre o poder secreto da oração e do jejum, do Mahesh Chavda. É um missionário indiano, um livro excelente, Ele não tem vídeos no YouTube dele em português, ele mora nos Estados Unidos, então os leitores aí de inglês podem se deliciar com os vídeos dele no YouTube. Então, ele tem uma vida secreta de jejum e oração. Ele narra nesse livro o campo missionário. Ele faz períodos de, pelo menos, 40 dias de jejum 3 vezes ao ano. Esse período que nós estamos fazendo de 40, ele faz 3 vezes ao ano, porque Deus o chamou para a campanha evangelística, para libertação, para a batalha espiritual, para dom de cura. Então, no livro, ele conta os testemunhos de curas, de libertação, de pessoas que eram cegas e voltaram a ver, de pessoas que foram libertas. Ele faz investida na Índia, em alguns outros países. Ele ainda é vivo, como eu disse, tem alguns vídeos dele no YouTube. Celebração da Disciplina, do Richard Foster. É um clássico, um livro assim que não deve faltar na sua biblioteca. Aliás, nós temos aqui ele na Biblioteca Manaim, aqui embaixo. É um livro que fala sobre leitura da palavra, sobre oração, sobre jejum, todos os meios de graça, todas as disciplinas espirituais. Então, é um livro que, desde os anos 80, ele é lido nas escolas teológicas. Ele recentemente, os novos teólogos têm indicado ele, têm trabalhado com ele, porque é um clássico. Disciplinas Espirituais. É um livro também fantástico, só que com a teologia batista. Então, gosto muito dele, do Donald, porque ele tem toda uma linha cartesiana de pensamento. Então, passo número 1, passo número 2, número 3, 4. Então, também é um clássico no meio dos batistas, esse livro, Disciplinas Espirituais. E se você quer uma teologia brasileira, o Luciano Subirá lançou assim um livro de grande porte sobre jejum, aí com um teólogo brasileiro, uma leitura brasileira. E o primeiro livro, eu deixei por último, é esse aqui. Eu não gosto muito de ler livro, é fininho, um livro fininho. O Jejum Bíblico, por quê, quando e como. Então, ele explica essas 3 perguntas. Por quê, quando e como. É um filé, esse livrinho aqui é muito bom. Então, fininho, mas bem resumido. Esse aqui vale a pena você comprar e ler nesse período. Tem uns exercícios de leitura bíblica sobre textos de jejum. Ele explica claramente sobre o jejum. Bom, dito isto, Van, acho que você vai me ajudar a passar aí, porque está falhando aqui. Então, só algumas citações desses livros. A primeira citação que é desse livro aqui diz assim: jejuar, vocês podem acompanhar no telão aí com a gente. Jejuar envolve também orar,
arrepender-se e fazer uma sondagem do coração. O Antigo Testamento define jejuar como afligir a alma, Isaías 58, 3. Para que o jejum tenha valor para Deus, é preciso que tenha um objetivo espiritual. O jejum demonstra a sinceridade e a firmeza de propósito de nossa oração. Próximo. E aí o Mahesh Chavda diz assim: para irritação de alguns e prazer de outros, as disciplinas religiosas da oração e do jejum aparecem em cada canto da palavra de Deus e na história da igreja. Richard Foster: nas Escrituras, o jejum sempre se refere à abstinência de comida por motivos espirituais. É distinto da greve de fome, cujo propósito é obter poder político ou chamar atenção para uma causa considerada justa. E a última citação: uma definição bíblica de jejum é a abstinência voluntária de alimentos pelo cristão, com propósitos espirituais. Sem um propósito espiritual, seu jejum servirá apenas para perder peso. E sem propósito, o jejum pode ser uma experiência infeliz e egocêntrica. E aí, vocês perceberam essas citações? Então, nesse primeiro ponto, nós estamos pensando a definição de jejum. Então, você, obviamente, tem uma definição de jejum. Então, nesse apanhado dessas citações bíblicas, o que ficou claro? Primeiro, que o jejum é abstinência de alimentos, em alguns momentos também de água. Alguns exemplos bíblicos de água. Ficou claro também que o jejum precisa ter um propósito. Então, nós estamos jejuando durante 40 dias. Quem sabe qual é o propósito que nós estamos? Por que nós estamos jejuando 40 dias? Como Igreja Manaim. Foi dito isso aqui várias vezes. Choro do bebê. É isso aí. Choro do bebê. E ontem nós escutamos. Ontem à noite nós escutamos. Pessoas se renderam a Cristo aqui ontem no culto da noite. Então, o propósito do nosso jejum nesse período é para conversão de pessoas, é para que pessoas se voltem para Cristo. Então, a definição como abstinência de alimentos, em alguns momentos de água, com um propósito espiritual claro. Então, essa é a definição do conceito de jejum bíblico. E nas Escrituras aparecem alguns tipos de jejum. E aí tem as citações bíblicas, nós não temos tempo para passar todos esses textos bíblicos, mas nós podemos comentar um pouquinho sobre esses tipos de jejum. Porque quando você fizer a opção de jejuar, você vai ter que fazer uma opção por um tipo de jejum. Então, o primeiro jejum é o jejum normal. E aí está o texto de Mateus 4, que é o jejum de Jesus. O jejum de Jesus foi 40 dias. Normal em que sentido? Há citação no texto que há abstinência de alimento, mas o texto não relata abstinência de água, ou líquidos, ou sucos, que seja. Então, o jejum normal, ele é abstinência de comida, mas não da água, ou do suco, ou da bebida, que seja. O jejum parcial, então, alguns entendem que a questão de Daniel capítulo 1 foi uma dieta,
e alguns teólogos dizem que é um jejum parcial. Então, Daniel, durante um período, se alimentava somente de legumes, frutas e nada de iguarias da mesa do rei. Tá? Então, é um jejum parcial. Então, você vai tirar um determinado alimento e fazer opção só por um outro alimento. Tá? E aí tem a citação também de Mateus, capítulo 3. O jejum absoluto, o nome diz absoluto, que é o exemplo de Esdras, o exemplo de Esté e o exemplo de Paulo, jejum absoluto. Então, Esdras convoca o povo para jejuar durante um determinado período. Vocês não vão comer e vocês não vão beber nada. Esté, ela precisa entrar na presença do rei, então ela convoca que seja feito um jejum durante um período, e ela diz, olha, não coma, não beba, para que Deus nos ouça. Paulo, quando encontra com Cristo, até chegar em Ananias, o texto diz que ele não comeu e não bebeu nada. Então, esse é um jejum absoluto. Ou seja, abstinência de alimento e abstinência de água. E aí, volto a dizer, você precisa ter certeza com o seu médico, você precisa ter certeza de que você pode fazer esse tipo de jejum. Eu não estou aqui sugerindo que você faça um jejum total de alimentos e de água, mas eu estou também te orientando a buscar um aconselhamento médico se você vai fazer opção por esse tipo de jejum. O jejum sobrenatural. Sobrenatural por quê? Porque ficar 40 dias sem comida e sem água, somente com a intervenção de Deus. E aí é o que acontece com Moisés e o que acontece com Elias. Então, Moisés fica num monte 40 dias sem comer e sem beber. Humanamente falando, há estudos científicos provando que o ser humano não consegue ficar sem água durante um certo período, que é bem menor, não me recordo agora quanto tempo é. 3 dias. 3 dias não pode ficar sem água. Então, há jejum na Bíblia de 3 dias sem água. Mas o caso de Moisés e Elias diz que eles ficaram 40 dias. Então, é algo sobrenatural. Sobrenatural. Eu entendo que é a mão de Deus. No livro que eu citei para vocês, O Poder Secreto do Jejum e da Oração, o missionário diz que ele faz 3 períodos de 40 dias durante o ano, períodos também de maneira sobrenatural. Então, eu creio que Deus interfere nisso. O jejum congregacional. Então, isso aparece no Velho Testamento e aparece no Novo Testamento. Então, em Joel, capítulo 2, quando é convocado toda a congregação, há um arrependimento, há um quebrantamento. Então, toda a congregação é levada à oração e ao jejum. E aí vocês vão perceber que o jejum sempre está ligado com a oração. Porque, na verdade, o jejum ele é esse meio de graça para que nós possamos nos humilhar perante Deus, nos quebrantar perante Deus. E aí ele vem acompanhado da oração. Então, esse texto de Joel é muito lindo, vale a pena depois vocês lerem, Joel capítulo 2, que há esse quebrantamento, eles estão buscando uma restauração de Deus. Eles estão buscando novamente que Deus venha através deles, então é sugerido um jejum e um período de oração, de quebrantamento na presença de Deus. E Atos capítulo 13, a igreja faz jejum para o envio missionário. Então, quando a igreja vai enviar os missionários, ela tem um tempo de oração e um tempo de jejum. E você vai encontrar também na Bíblia o jejum nacional. Jejum nacional
lembrando que a nação de Israel era guiada por Deus, regida por Deus, era uma teocracia. Então, Deus instituiu alguns períodos de jejum, e esse texto de 2 Crônicas mostra toda a nação jejuando. E o texto de Jonas, que você conhece, Nínive se arrepende diante dos seus pecados e é proclamado um jejum nacional para esse arrependimento. E jejum no dia da expiação. Havia expiação dos pecados, Levítico capítulo 16. Também a nação de Israel era proclamada que fizesse um dia de jejum para expiação dos pecados. E aí nós vamos fazer um exercício agora, online, e antes de falar do jejum particular, nós vamos fazer um exercício online. Osman, estamos aí pronto, irmão? Fazer um exercício online. Você tem aí o QR Code, você pode fazer a leitura. Vamos fazer um exercício em sala de aula, você pode fazer individual. 22 respostas. Vamos lá, algumas respostas. Para que eu seja usado na obra e trazer mais almas para Cristo. Por um propósito espiritual. Por um propósito espiritual é a proposição da aula hoje. Por um avivamento espiritual, para ter sensibilidade ao ouvir a voz de Deus nos direcionamentos. Quero ver vidas se rendendo à igreja, sendo vivificada. Muito bom, hein? Jejum para ficar mais sensível e escutar o Espírito Santo. Porque o pastor mandou. Não estou jejuando, amém. Para consagrar minha vida a Deus, quero ter uma experiência com Deus, buscar intimidade e revelação do Espírito Santo. Eu estou jejuando por conta da Páscoa, como uma forma de agradecer a Deus por Ele ter dado seu Filho para morrer por nós. Foi na Páscoa que Jesus me salvou. Para ter um encontro mais profundo com Deus, me conectar com o divino. Jejuo por causas espirituais, para enfraquecer a minha carne, para que seja prevalecida a vontade do Espírito Santo na minha vida. Porque quero ouvir a voz de Deus e sua direção, porque quero me aproximar de Deus, quero estar mais sensível à sua voz. Quero me entregar por inteiro e mergulhar na sua presença, para agradecer a Deus por ter a oportunidade de viver na presença dEle. Estou em busca de avivamento espiritual, pelo choro do bebê, clamando por novas vidas para o Senhor. Acho que é isso, né, Osman? Tem mais alguma tela acima? Mais no final? Para que eu seja usado na obra e trazer mais almas para Cristo. Essa nós lemos. Um pouquinho acima, Osman, acho que mais no meio aí. Para consagrar minha vida a Deus, essa nós já lemos. Então, olha que legal as respostas de vocês. Olha que bacana, olha como vocês estão alinhados com um propósito espiritual. Então, vocês entenderam o início da aula. Jejum, eu estou repetindo só para a gente conectar aqui com essas respostas. Então, o jejum é a abstinência parcial ou total de alimentos, incluindo água ou não, e ele deve ter um propósito espiritual. Então, eu não tenho um propósito carnal, mas um propósito espiritual. E ele sempre está conectado com a vida de oração, com a comunhão. Então, ele é um meio de graça. Então, as respostas de vocês foram muito felizes, no sentido de que vocês entenderam o conceito espiritual do jejum, o propósito de estar atento à voz do Senhor,
esse quebrantamento de coração, estar com o coração quebrantado, o arrependimento, se voltar para Deus, buscar em Deus salvação das almas, buscar em Deus essa conexão. Então, o propósito que vocês responderam foi bem feliz com aquilo que a Bíblia sugere. Existe um último tipo de jejum, que é o jejum particular, chamado de jejum particular, que é aquele que Jesus se refere em Mateus 6,16 até o 18. Diz assim o texto: quando vocês jejuarem, não fique com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 17. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então, espera-se que os seguidores de Jesus Cristo jejuem. Então, lembrando o texto de Mateus 9, quando os discípulos de João Batista questionam Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus diz que enquanto o noivo estiver presente, não há necessidade de jejuar. Mas chegará o tempo que o noivo será tirado e então eles jejuarão. Então nós estamos vivendo esse tempo que os discípulos de Jesus aguardam a volta de Jesus. Então Jesus pressupõe que nós jejuemos nesse período aguardando a volta de Cristo. Então, é um período que há uma pressuposição da parte de Cristo que nós estaríamos jejuando, buscando essa vida espiritual, buscando arrependimento, reconhecendo a nossa vida de pecador, nos quebrantando diante de Deus com jejum e oração. E é interessante que esse trecho do jejum aqui dentro do Sermão do Monte, ele está conectado com as contribuições e com a oração. Então, ele diz, quando você contribuir, quando você orar e quando você jejuar. E aí, nesse texto de Mateus 6, do 16 ao 18, você pode notar claramente uma negativa da parte de Jesus, uma afirmativa positiva e uma afirmação de uma promessa. Então ele diz, não se mostre como os hipócritas, ou seja, não desfigure, não seja religioso para jejuar, não fique mostrando que você está jejuando. E aí no 17 ele diz, mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E aí ele traz uma promessa por conta desse jejum. Tá? Então, se você nunca notou isso nesse texto, isso é bem interessante. Bem interessante que ele diz, você está jejuando? Há uma promessa de uma recompensa da parte de Deus o Pai. Há uma recompensa da parte de Deus o Pai. Então, você está jejuando pelo choro do bebê, Deus vai recompensar, você vai ver o choro do bebê. Você está jejuando por um arrependimento, uma contrição de coração, um perdão de um pecado, Deus certamente limpará o seu coração. Deus certamente trará a resposta àquilo que você está colocando, que seja esse propósito espiritual. Então, não pareça como os hipócritas, não faça dessa maneira. Aí ele diz, faça de outra maneira, e se você fizer dessa maneira, você tem uma recompensa.
Então, nesse texto você tem uma negativa, uma afirmativa e a promessa de recompensa, que é a mesma promessa da oração e da contribuição. Então, depois você pode estudar Mateus 6 e conectar as contribuições com a oração e com o jejum. Isso é bem interessante. E andando um pouquinho mais, concluindo essa ideia do jejum, então, como eu disse no início, não há na Bíblia uma ordem clara quanto à duração ou à frequência em que o jejum deva acontecer. Então, é 10, é 20, é 21, é 3 dias, é 40 dias. Não há uma determinação para os discípulos de Jesus clara isso. Novamente, há exemplos bíblicos. Elias, Moisés, Davi, Daniel, Esdras, Esther, Paulo. Há vários exemplos bíblicos de jejum, mas não há uma determinação clara de períodos e dias. Então, não há na Bíblia uma ordem clara quanto à duração ou à frequência em que o jejum deva acontecer, porém, Jesus espera que os seus discípulos, que os seus seguidores, jejuem hoje. O jejum, igualmente as demais disciplinas espirituais, não deve ser uma atitude legalista, mas uma oportunidade de nos conectarmos a Deus. Então, aqui no texto de Mateus 6,16, Jesus está falando exatamente isso. Não deve ser o jejum uma atitude religiosa. Eu estou jejuando e eu me mostro que eu estou jejuando. Então, eu às vezes me gabo. Olha, faz 60 dias que eu estou jejuando. Não, ele diz, não pode ser uma disciplina religiosa legalista, mas deve ser uma oportunidade. Então, é um meio de graça. Lembra que eu comecei a aula falando que o jejum é um meio de graça? E o que é um meio de graça? Um meio de graça é uma oportunidade de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. As Escrituras me chamam a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E como que eu cresço na graça e no conhecimento de Cristo Jesus? Eu cresço através da oração, da leitura da palavra, do jejum, da comunhão. Então, o jejum é um meio de graça, uma maneira de nós nos conectarmos com Deus. E aí, o texto, de novo, de Mateus, diz que nós temos a promessa de que Deus, que Ele, o próprio Pai, abençoa o jejum feito de acordo com a sua palavra.